Olá a todos, é um prazer conversar com vocês, sejam todos bem-vindos de volta e vamos nos organizar para fazermos um novo Brasil. Vamos começar esse trabalho com a Constituição na mão. Você, para observar, depois eu vou buscar o entendimento para o lado que você não está vendo e quem decide as políticas do Brasil e para o lado da prática, que provavelmente poucas pessoas também não tenham o conhecimento suficiente. Artigo 52, seção 4 do Senado Federal. Compete privativamente ao Senado Federal. Pelo amor de Deus, não fuja o seu raciocínio disso que eu estou falando para você. Compete privativamente ao Senado Federal. Quer dizer, esse privativamente, ninguém pode intervir. Ninguém. Só o Senado Federal. Olha a responsabilidade que nós temos no Estado democrático. Não na democracia, mas no Estado democrático. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidades, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexo com aqueles. Inciso 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidades. E quais são os crimes comuns das responsabilidades? Dos cargos que ocupam. Ok? É o primeiro. Você assumiu o cargo e pronunciou-se fora do cargo algum argumento que viole o Estado democrático, é crime. Responsabilidade fiscal, desobediência à ordem jurídica, algumas coisas. O presidente da República está enquadrado no artigo 86 da nossa Constituição, que é a responsabilidade do presidente da República, e também sobre responsabilidade da execução do presidente da República. Mas não é esse artigo 52, ele nos coloca com nossas visões, com todas as visões, que você possa compreender o que é visão, no Senado Federal. Quando ocorre esse desmantelo institucional que nós estamos vivendo no Brasil, essas manobras enlouquecidas fora de contexto, que nós estamos assistindo e estamos sentindo, e por via do tal desequilíbrio que nós temos emocional, tem alcançado todos nós de forma comotiva. Essa comoção está alcançando a todos, porque houve um desequilíbrio no poder constituído, Constituição Federal. O que pode enfraquecer a democracia? A pobreza educacional, que conduz a tantos aceitarem as mentiras impostas pelo poder que é constituído pela democracia. O Senado Federal, na pessoa do senhor presidente Pacheco, é o responsável ou estão no incluso da desordem constitucional por eles causado. Nós não estamos aqui falando de nenhum outro órgão que possam estes manifestar. Estou falando do ato político. O ato político tornou-se ato inconstitucional. Quando ocorre esse desequilíbrio pela Casa Congresso Nacional, outros órgãos podem corrigir por via de inconstitucionalidade
pelo guardião da Constituição. Quando ocorre um alinhamento de propostas e de recusas por via de órgãos que são responsáveis por controlar o direito da democracia, no Estado Democrático de Direito, que é o fundamento da União, quando ocorre uma desistência, os regulamentos internos podem alcançar o presidente do Senado. O povo não tem esse conhecimento. Me perdoe quando eu digo o povo, porque alguns têm, e vão me ouvir, e pode contradizer, não tem problema. Mas é o que a Constituição e a normativa interna de cada poder regulariza os seus membros para não cometer os erros que nós estamos vendo hoje. Esses erros, dentro desses estatutos internos, os normativos que eles, para corrigir os seus membros, nós temos o estabelecimento que vigia a democracia, não a Constituição, o Estado de Direito, a democracia. Esse pessoal, que inclui grandes empresários, grandes juristas, políticos, ex-presidentes, essas pessoas se reúnem para avaliar quais são os candidatos, se ele põe em risco o Estado democrático e o Estado de Direito democrático. Essas pessoas decidem se você é páreo, se você é válido dentro dos critérios de desenvolvimento, distribuição de renda por via de imposto, diminuição de impostos, boas administrações, bons negócios, bons investimentos, estrutura, investimento nas áreas essenciais, segurança e assim vai. Tem que cumprir a Constituição. Quais são os atos para se cumprir a Constituição? Se você fizer vista grossa, pior fica no artigo 3, que é a formação de uma sociedade livre e solidária. E nós temos incisos que temos ali que temos que erradicar a pobreza e a violência. E isso não está valendo. Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste estão pedindo socorro por tanta violência. Afronta o Estado de Direito. É crime inafiançável. E nós estamos encontrando bandidos com fuzis, granadas nas favelas do Rio de Janeiro, contradizendo o Estado democrático de direito e contradizendo a democracia que está sendo oprimida por quem deveria liquidar. Essa é a palavra. Quando diz no artigo, se diz eliminar e conduzi-los ao devido processo legal, prender, julgar e condenar e recolhê-los. Chegamos a uma situação tão escabrosa, vergonhosa, que nós estamos assistindo pessoas dentro dos presídios que deveriam ter o quê? Segurança. Para nós aqui fora, eles se reúnem e determinam a quem vai liquidar, a quem vai destruir. Guardas de segurança de presídios são alvejados. Pessoas aqui fora que governam. Aliás, nós estamos protegendo eles para governar. Agora, essa mesma organização, ela é protegida pela via dos fatos, da compreensão de sermos todos iguais, generalizada. Olha aquelas condições que eu falei no outro programa, generalizar. São todos humanos. Mentira! Mentira! Isso é conversa fiada. Se você cantar essa história no ouvido de um boi, ele nem dorme mais. Isso é mentira. Nem eles acreditam mais nisso. A opressão por via de crimes organizados que estabeleceu-se no Brasil e nesses lugares ermos, eles são absolutos. São quase Estado de Direito deles. Estamos quase assistindo um desmembramento do Estado de Direito dentro do Estado de Direito. E nós não estamos vendo a República cometer ou cumprir. Então, voltando para o Estado, voltando para essa condição, nós estamos observando que
O único responsável e responsáveis é o Senado Federal. Ou estão em conluio com a ideia do poder que está corrompido o estabelecimento, que conduz a essas pessoas a obrigá-los a executar e defamar a Constituição Federal. São obrigados. E para isso é preciso que não os poderes corrompidos, mas instituições que estejam, tanto é que nós estamos em vista de termos uma gloriosa organização militar sendo transformada, destruída, diluída pelo simples fato de uma caneta de uma pessoa inescrupulosa. Estamos sendo obrigados praticamente até mesmo de acreditar que podemos ter o perdão e entrar no reino dos céus por via de meros mortais. A questão hoje é muito grave. Então, isso generalizou, destruiu o caráter, acabou com o poder. O guardião do Estado democrático é corrompido. É corrompido. Permite-se que isso aconteça. Artigo 52, inciso 2. O único responsável é o presidente do Senado Federal. Nós temos que rever essas condições. Não é inconstitucional quando ouvimos tantas outras pessoas corrompidas pela via da ignorância de aceitar. Porque torna-se essas pessoas ignorantes quando ela aceita a irregularidade, a inconstitucionalidade, para prover necessidades essas que possam alcançar os objetivos daqueles que querem de todas as formas o poder ou realizar os seus desejos. América Latina, ela tem um histórico muito sério de não respeitar normas constitucionais, regras instituídas pelo poder, regras de moral, de respeito. A América Latina, a América Espanhola tem essa qualidade imoral, cultural, que muitos estão acreditando que o Brasil faz parte. O Brasil não faz parte da América Espanhola. Eu já comentei isso e isso é notório. É uma situação dentro de uma geopolítica muito interessante que inclui até os Estados Unidos, até mesmo inclui a Revolução Francesa, que a maioria das pessoas, eu comentando isso com uma pessoa, a pessoa não acreditou. Até a Revolução Francesa faz referência a algumas situações que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é a tomada da América Latina como um continente só, o único para que possa fazer frente aos Estados Unidos, que foi colonizado pela Inglaterra. Nós estamos vendo isso e por via de todos esses acontecimentos, o comunismo e o socialismo na América Latina se baseia simplesmente na afronta aos Estados Unidos, como nós somos pobres, porque eles enriqueceram às custas da América Latina. Então é muito complicado você falar isso, porque é preciso conhecimento, é preciso muito aprofundamento, é preciso você compreender como funciona isso. Então você precisa ler a história, Revolução Francesa, Revolução Inglesa. Então precisa entender quem foi os reis espanhóis. Pô, olha, é muita coisa para chegar até o que eu estou falando aqui nessa Constituição. É muita coisa. Se vocês me derem licença, eu vou apanhar um outro livro ali e vou ler um trecho do que vocês possam fazer comparações lógicas, que vocês mesmos possam despertar o conhecimento de vocês mesmos. Vocês têm que buscar esse conhecimento, vocês têm que buscar o que é mais nobre, que é você saber da sua própria história. Saber do que está acontecendo. Saber quem são as pessoas que se renderam. Mesmo que essas pessoas, mesmo que você não possa, sobre os meios legais, mas pelos meios imorais, suas práticas, você define como uma pessoa chega a essa situação. O mesmo Estado, e o mesmo Estado, em condições que você compreende que o poder do Estado, dentro da normalidade do poder, aquele poder que faz com que venhamos compreender as condições para evitar
a destruição ou mesmo a violação dos direitos de caráter moral, então esse mesmo poder também dá a você o direito de você compreender como uma pessoa se consegue, sem que possa falar, compreender que ela está contaminada sob um sistema criminoso que tenta de todas as formas beneficiar outros sistemas em prol de destruir a democracia. Não o Estado de Direito, a democracia. E começa com divisão de classes. Começa nas escolas, universidades. E as pessoas estão aceitando essa ambiguidade como se fosse coisa normal, mas não é normal. É preciso uma mudança. A maioria das pessoas, se toda essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, se perguntar quem tem uma Constituição em casa, poucos vão dizer eu não tenho a Constituição em casa. É o princípio de você ser enganado. Você não tem. Fazer o quê? Como nós estamos vendo hoje, conversa, o presidente é culpado por isso. Eu tenho me calado muito tempo, diante de pessoas que se eu falar, eu vou ter que consumir aquilo que eles estão querendo me passar. Então, eu me calo. Eu não vou engolir esse líquido viscoso desses políticos nojentos que aí se encontram. Isso é criminoso. E nós temos muito no Brasil. Precisamos restringir o limite dessas pessoas. Enquanto há tempo. Vamos aqui. Eu não vou tomar muito tempo, porque só para você entender o que aconteceu aqui aos nossos vizinhos. Diz assim: o judiciário também pode ser convocado para fazer jogo duro, depois de conquistaram o controle da Assembleia Nacional Venezuelana por maioria esmagadora numa eleição em dezembro de 2015, os partidos de oposição tiveram esperança de frear o poder autocrático do presidente Nicolás Maduro. Assim, o novo Congresso aprovou uma lei de anistia que libertaria 120 presos políticos e votou contra a declaração do estado de emergência econômica de Maduro, que lhe dava amplos poderes para governar por decreto. Para repelir essa objeção, Maduro se voltou para a Suprema Corte. Agora controlada por seus partidários, a Corte chavinista efetivamente retirou os poderes do Legislativo, julgando que quase todos os seus projetos de lei, inclusive lei de anistia, os esforços para revisar o orçamento nacional e a rejeição do estado de emergência eram inconstitucionais. O que eu falei para você. Falei recentemente, dentro da nossa Constituição, sobre um parecer lógico que eu li para vocês. Inconstitucionais. O El Tiempo, e segundo o jornal colombiano o El Tiempo, a Corte decidiu contra o Congresso 24 vezes em 6 meses, derrubando todas as leis que eles mesmos haviam aprovado. Eles não têm palavra, eles não têm escrúpulo. Não tem. O que vai acontecer é justamente todas as promessas que você está vendo que o presidente eleito, por via de um grupo que não teve essa maioria, mas esse grupo, ele vai descumprir. Todos eles. Que Deus tenha misericórdia de vocês que entraram na linha do não entendimento, da linha da não inteligência, da não compreensão, e caíram para o lado errado. Lamentamos isso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Até mais. Que Deus abençoe a todos.